Fala galera, beleza? Já imaginou como seria o mundo sem eletricidade, antibióticos ou até mesmo a teoria da gravidade? Ao longo da história, algumas descobertas científicas mudaram completamente a forma como vivemos. No vídeo de hoje, vamos conhecer 10 das mais importantes descobertas da ciência que transformaram a humanidade. Vamos nessa? Se você pudesse viajar para dentro do seu corpo, sabe o que encontraria? Trilhões de pequenas fábricas trabalhando sem parar, as células. No século XVII, Robert Hooke, usando um microscópio rudimentar, observou um pedaço de cortiça e viu compartimentos minúsculos, como favos de mel. Ele tinha acabado de descobrir as células, os blocos de construção de todos os seres vivos. Essa descoberta abriu um novo mundo para a ciência, permitindo entender como a vida funciona em seu nível mais fundamental. Já imaginou a gente vivendo na era das cavernas, mas com o Wi-Fi? Sem a eletricidade, a gente estaria literalmente no escuro. No século XVIII, cientistas como Benjamin Franklin, Alessandro Volta e Michael Faraday começaram a entender e controlar essa força da natureza. A eletricidade iluminou nossas noites, possibilitou a criação de máquinas revolucionárias e alimenta nossos computadores, smartphones e tudo mais que a gente ama. Sem ela, estaríamos de volta à era das cartas, sem Netflix e, o pior de tudo, sem YouTube. No século XVIII, a varíola assolava o mundo. Em 1796, Edward Jenner fez uma descoberta que mudaria a história: a vacina. Ele observou que pessoas que contraíam a varíola bovina ficavam imunes à varíola humana. Usando o material da varíola bovina, Jenner criou a primeira vacina contra a varíola humana. A vacina se espalhou pelo mundo, salvando milhões de vidas e abrindo caminho para a erradicação completa da varíola em 1980. A descoberta de Jenner foi um marco na medicina, mostrando o poder da ciência na luta contra doenças e na proteção da vida. Imagine um manual de instruções tão complexo que contém o segredo da vida. Esse manual existe e ele está dentro de cada célula do nosso corpo, o DNA. Em 1953, James Watson e Francis Crick desvendaram a estrutura do DNA, a famosa dupla hélice. Com o conhecimento do DNA, passamos a entender como as características são transmitidas de pais para filhos, como as doenças genéticas funcionam e até como manipular o código da vida. A descoberta do DNA abriu portas para a biotecnologia, a engenharia genética e a medicina personalizada. Já imaginou viver em um mundo onde ninguém sabia o que causava doenças? No século XIX, Louis Pasteur e Robert Koch provaram que as doenças infecciosas eram causadas por micro-organismos, como bactérias e vírus. A descoberta de Pasteur e Koch revolucionou a medicina, levando ao desenvolvimento de práticas de higiene, como a esterilização e a pasteurização, e abrindo caminho para a era dos antibióticos, salvando milhões de vidas. Diz a lenda que Isaac Newton teve um insight genial quando viu uma maçã cair de uma árvore. Ele formulou a lei da gravitação universal, que explica como a força da gravidade atua sobre todos os objetos com massa no universo. A teoria da gravidade de Newton foi um marco na história da ciência, explicando o movimento dos corpos celestes e revolucionando a física e a astronomia. Já imaginou ter que decorar as propriedades de todos os elementos químicos existentes? No século XIX, Dmitri Mendeleev organizou os elementos em uma tabela, com base em suas propriedades químicas e físicas. Assim nasceu a tabela periódica, uma ferramenta essencial para a química moderna. A tabela de Mendeleev não só organizou os elementos conhecidos na época, como também previu a existência de outros elementos que ainda não haviam sido descobertos.
Preparem-se para ter suas mentes explodidas. No início do século XX, Albert Einstein revolucionou a física com sua teoria da relatividade. Ele propôs que o tempo e o espaço não são absolutos, mas sim relativos ao observador. A teoria da relatividade de Einstein nos apresentou conceitos alucinantes, como a dilatação do tempo, a contração do espaço e a famosa equação ERmC2, abrindo caminho para o desenvolvimento da energia nuclear. Antes da descoberta dos antibióticos, uma simples infecção bacteriana podia ser fatal. Em 1928, Alexander Fleming descobriu a penicilina, o primeiro antibiótico, ao perceber que um fungo chamado Penicillium havia contaminado suas culturas, criando uma zona livre de bactérias ao redor dele. A descoberta da penicilina revolucionou a medicina, salvando milhões de vidas e abrindo caminho para o desenvolvimento de outros antibióticos. Desde que o homem olhou para o céu estrelado, sonhamos em desvendar os mistérios do espaço. Em 1957, esse sonho se tornou realidade com o lançamento do Sputnik, o primeiro satélite artificial a orbitar a Terra. Em 1969, o mundo assistiu à chegada do homem à Lua. A conquista do espaço impulsionou o desenvolvimento de tecnologias que usamos no dia a dia, como satélites de comunicação e GPS. E aí, pessoal? Que viagem incrível pela história da ciência, hein? Vimos como a curiosidade humana e a busca por respostas nos levaram a descobertas que mudaram o mundo, desde a vastidão do espaço até o mundo microscópico das células. A ciência nunca para de evoluir. Essas descobertas mudaram o mundo, mas ainda há muito para aprender. Qual dessas descobertas você acha mais incrível? Conta pra gente nos comentários. E se gostou do vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal para mais curiosidades científicas.